eu sou o Carlos e esse é a segunda semana do nosso curso de JavaScript básico. Essa semana nós vamos aprender sobre variáveis. Variáveis é aquela maneira pela qual nós temos em qualquer linguagem de programação de armazenar os dados do nosso sistema. Esses dados podem ser o nome de um usuário, o e-mail dele, não importa. O que importa é que nós precisamos salvar esses dados. E a maneira pela qual nós salvamos, nós vamos aprender tudo agora nesse vídeo sobre JavaScript. Então vamos lá, pessoal. Eu já deixei aqui meu Visual Studio Code mais ou menos preparado. Eu criei um arquivo separado aqui para essa semana. Observem aqui que o de semana passada está aqui ainda, ó, curso JS.html. A diferença é que agora eu criei um arquivo com o mesmo conteúdo, só apaguei aqui o que estava entre os scripts aqui, essas tags de script. E eu coloquei aqui um semana 2 aqui em cima, só para poder ficar bonitinho. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, antes mesmo de entrar no conteúdo do curso, é sobre a possibilidade de expansão das funcionalidades do Visual Studio Code através de extensões, coisa que a gente já falou na semana passada, mas eu volto aqui agora mostrando uma extensãozinha bem legal. Observe o que vai acontecer na hora que eu vou salvar esse arquivo. Ó. Vou dar uns enters aqui só para poder ficar feinho, com um monte de espaço, e eu vou apertar Ctrl S para poder salvar. Observe que automaticamente meu arquivo ficou sem aquele tanto de espaço e ele juntou aqui essas tags de script numa linha só. Como que isso aconteceu? Se vocês vierem aqui em extensões e procurarem por esse carinha aqui, ó, Prettier. O Prettier, ele é uma extensão que ele serve para poder formatar o código. Ele serve para várias linguagens de programação, não só para JavaScript. Basta configurar ele para outras linguagens também, se você quiser configurar do seu jeito, é possível também. Mas ele é bem legal porque ele simplifica muito a formatação do código e às vezes a gente esquece de formatar, esquece de dar um enter, esquece de dar um espaço. Ele deixa tudo organizado e bem padronizado para você, todos os seus códigos. Então recomendo bastante essa extensão. Eu acho que pode ser uma primeira extensão assim para ser instalada no seu Visual Studio Code e deixar ele mais legal. Então, essa é a página nossa do jeito que está atualmente. Eu só modifiquei para ficar o curso básico, que antes, na semana passada, estava JS básico só. E agora, essa semana, eu coloquei semana 2. E além disso, eu já deixei aqui o console aberto para a gente fazer nossos testes aqui com variáveis. Então, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code, porque essa semana nós temos que aprender a manipular dados e criar variáveis e manipular essas variáveis também. A primeira coisa que nós vamos fazer então é criar uma variável bem simples aqui. Vamos criar vamos fazer um sisteminha de conta mesmo. Eu vou pedir para o usuário digitar um número, depois vou digitar outro número e eu vou retornar para ele qual que é a multiplicação dos dois números. Uma calculadorazinha simples. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma variável para poder salvar esse dado que é o primeiro número. Como que eu crio uma variável em JavaScript? Let o nome da variável, vou criar aqui número A. E inicialmente eu posso colocar um valor para ele, por exemplo, igual a 2. Então vamos criar aqui desse jeito, só para todo mundo entender como é que funciona a criação de variáveis. Então vamos lá. Sintaxe. Let. Let é uma palavra reservada, ou seja, a gente não pode criar uma variável que chama let. Let é uma palavra reservada do JavaScript, é uma palavra que somente pode ser utilizada para criar variáveis. Então, sempre que a gente pensar assim, sempre que falar assim durante o curso, isso aqui é uma palavra reservada, significa que eu não vou poder criar uma variável, não vou poder criar uma função, que vocês vão entender mais para frente o que é, utilizando essa palavra. Então, eu não posso criar, por exemplo, uma let, não faz sentido, porque let já é a palavra reservada para criar variáveis, tá bom? Então, criei aqui let, número A é o nome da minha variável, e esse igual é para mim atribuir um valor para essa variável que eu estou criando. Então, número A é igual a 2. Depois, vou criar o outro número, né? Let, número B, igual a 3. E aí, eu vou criar uma variável que vai ser o resultado. Vou fazer uma multiplicação aqui, né? Então, vai ser let, resultado, é igual. E aí, agora eu quero fazer a multiplicação entre o número A e o número B. A primeira coisa que nós vamos lembrar aqui é sobre os operadores. Quem que são os operadores, pessoal?
símbolos. Então, operadores são símbolos que vão indicar uma operação ou uma manipulação de um dado. A gente até já conhece alguns, né? De matemática conhece multiplicação, divisão, soma, subtração, que é os mais comuns, né? Vamos dizer assim, os 4 mais comuns. E aqui eles também funcionam. Então eu posso fazer, por exemplo, número A vezes, o asterisco aqui indica vezes, número B. Então, até agora o que eu fiz foi, criei uma variável número A, criei uma variável número B e coloquei resultado como número A vezes número B. E aí vamos mostrar agora para o usuário já essa multiplicação aqui, ó. Vamos mostrar isso utilizando um alerta. Alerte com o resultado. Só que eu queria mostrar para o usuário de um jeito mais bonitinho. Eu queria mostrar número A vezes número B é igual ao resultado. E aí, de novo, uma coisa legal de JavaScript. As variáveis não têm tipos, então eu consigo fazer interações entre elas. O que é muito legal que eu posso fazer, por exemplo, olha, número A mais um texto, que eu quero colocar o símbolozinho de vezes, então vou colocar um xzinho assim, ó. Mais o número B, mais um igual, mais o resultado. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei número A, quem que é número A? 2. Mais um textozinho que vai ser o x. Então, observem que esse x aqui ele está entre aspas. Se eu colocasse assim, ó, sem as aspas, o JavaScript ia entender que ele não quer o texto x, ele quer a variável chamada x. Então, muito importante vocês colocarem textos, ou seja, strings entre aspas. Então, ó, número A vezes número B é igual ao resultado. Bora testar isso aqui no navegador para ver como é que fica. Então, vamos lá, ó. Apertei F5 e ele me mostrou. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, observem que no lugar do nome lá que estava número A, ele colocou o valor que estava no número A, que é 2. No lugar do nome número B, ele colocou o valor que estava lá dentro de número B, que é 3. Tá, Carlos, muito legal isso aí, mas eu queria eu mesmo digitar os valores. Eu queria que o usuário digitasse os valores e depois o programa fizesse a conta para mim, porque só colocar números prontos assim não fica muito legal. E aí vem o prompt. O prompt é uma funcionalidade, uma função que tem no JavaScript que permite que a gente consiga entrar com dados, o usuário consiga entrar com dados diretamente no código, sem precisar construir nenhum recurso visual. Como isso? Ele vai mostrar como se fosse um alerta, só que nesse alerta ele mostra também um campo para o usuário conseguir digitar alguma coisa. Para fazer isso, basta a gente colocar aqui no lugar desse igual, a gente vai colocar assim, ó, prompt, e entre aspas, uma mensagem. Vou colocar assim, ó, insira o primeiro número. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Então, vamos fazer prompt, insira o segundo número. E aí, pessoal, observem que o que a gente fez foi o número A é igual ao prompt com esse textozinho aqui dentro. Ou seja, o prompt ele vai perguntar para o usuário assim, ó, insira o primeiro número. O que o usuário digitar vai ser colocado dentro de número A, dentro da variável A. Bora testar isso então? Ó, vou apertar F5 de novo aqui no Chrome. E aí já me mostra, ó, essa página diz, insira o primeiro número, 5. Ok? Insira o segundo número, 3. Ok? 5 vezes 3 é igual a 15. Certo, pessoal. Vamos fazer agora um exercício um pouco diferente. Vamos treinar um pouquinho sobre a Math, que é uma biblioteca que tem várias funções constantes também, matemáticas, né? E vamos treinar o que é uma constante. Para isso, nós vamos fazer um exercício simples. Criar um programinha para que o usuário entregue um raio e ele calcule a área de um círculo que tenha aquele raio. Primeira coisa, então, eu preciso criar uma variável que vai armazenar o raio.
let raio é igual. Pergunta para o usuário, né? Então vou usar o prompt, digite o raio. Depois, o usuário já digitou o raio, agora eu preciso calcular a área. A gente tem que lembrar aqui, vou colocar aqui como um comentário, então vou colocar barra barra aqui para lembrar que isso é um comentário. Área é igual a π vezes r ao quadrado. Beleza. A gente tem dois problemas aqui, pessoal. Primeira coisa, como que eu calculo esse valor de π? Onde é que está esse valor de π? Eu posso fazer de uma maneira que é arredondar o π para um valor que eu quero. Por exemplo, a gente pode criar uma constante π igual a 3,14. Então, vamos lá. Por que eu criei uma constante π? Constante porque esse valor desse π aqui nunca vai ser alterado. Então, eu não vou usar let, que é para criar variáveis. Eu vou usar const, que é para criar constantes. E aí, agora, eu preciso descobrir como é que eu calculo esse r ao quadrado. Como que eu calculo esse r ao quadrado, pessoal? Tem uma biblioteca chamada math. Ela já vem aqui no JavaScript por padrão e ela disponibiliza todas essas funcionalidades. Eu posso fazer então let área é igual a π vezes math.poll de raio ao quadrado. Vamos lá, que eu acho que eu fui um pouco rápido, então vamos explicar aqui devagarzinho. Math, eu vou ter as funções aqui matemáticas diferentes. .poll significa que eu estou querendo usar, dentro da math, eu quero usar a função poll, que é para expoente. Então, eu estou indicando aqui a base, vírgula, o expoente. Então, raio ao quadrado. E interessante, pessoal, é que essa math também tem o próprio valor de π dela constante com mais precisão do que 3,14. Eu posso usar, por exemplo, math.p, observem que é tudo maiúsculo, não é uma constante, que ele criou aqui. Então, math.p vai dar um valor de π muito mais preciso do que 3,14. Então, vai aqui da sua vontade de se utilizar ou um valor com pouca precisão ou um valor com mais precisão. No final de tudo, é só mostrar agora para o usuário. Alerte a área de um círculo com R igual, vamos escrever aqui bonitinho, raio é igual a área. Então, observem aqui, a área de um círculo com R igual a raio é igual, tem que colocar aqui para ficar bonitinho, senão vai ficar esquisito. Pronto. A área de um círculo com raio, o raio que a pessoa digitou e a área do círculo aqui, que a pessoa digitou aqui, calculada pelo sistema. Salvei, bora testar lá. Digito o raio, vou digitar aqui 5, deu OK. A área do círculo com raio 5 é 78,5398 e toda essa precisão aqui matemática. Então observe como é simples criar programinhas com interações aqui. Por mais simples que eles sejam, são várias atividadezinhas assim que vai te deixando mais à vontade com como que funciona as variáveis e como que funcionam as funcionalidades do JavaScript. Espero que esteja gostando e aqui a gente termina o vídeo da semana 2. Façam todas as atividades que a gente tem lá disponível no e-book, porque vai ser muito interessante para você aprender mais sobre esse universo de programação. Até a próxima!